Olá! O assunto aqui é artigo acadêmico, ou melhor, a autoria em artigos acadêmicos. Quem escreve precisa tomar para si o protagonismo da condução do texto. Caminhos para compor textos acadêmicos com autoria. O caminho para o conhecimento depende muitas vezes do ponto de partida. E vou propor que o nosso ponto de partida seja entender de onde vem a palavra autoria. Autor vem do latim auctor e significa aquele que faz crescer, aquele que produz, fundador, inventor. Quando falamos em autoria no texto acadêmico, estamos falando da perspectiva de quem produz, de quem inventa esse texto, o autor. A produção de conhecimento pressupõe um diálogo com estudos anteriores sobre o mesmo tema para avanço da ciência. Um texto científico faz parte e dialoga com um conjunto de textos já produzidos. A linguista Angela Kleiman explica que em todo texto o autor busca a adesão do leitor, apresentando seu ponto de vista da melhor maneira possível, os melhores argumentos, as evidências mais convincentes, organizando seu texto com pistas formais para alcançar seu objetivo na construção conjunta do sentido. Isso significa que o autor deixa sua marca naquilo que produz. O autor que segura a palavra deve ser informativo, preciso e relevante. Ele deve deixar pistas suficientes no seu texto a fim de possibilitar ao leitor a reconstrução do caminho que ele percorreu. Vamos ler o texto Sofrendo a Gramática, a matéria que ninguém aprende. O autor é Mário Perini, um pesquisador da área de letras. Nessa leitura, vamos buscar identificar as pistas ou marcas de autoria de Perini no texto. Sofrendo a Gramática. Passei grande parte da vida estudando, discutindo e escrevendo a respeito de gramática, e me preocupo bastante com a atitude que as pessoas têm para com essa disciplina. Muitas vezes, percebi um certo espanto diante da informação de que o estudo da gramática é minha ocupação principal. Já escutei resmungas no sentido de que eu soube unir o inútil ao desagradável. Qual será o motivo desse alto índice de rejeição? Percebeu que o autor começa o texto reconstituindo o próprio percurso de estudo, introduzindo por passei grande parte da vida? Perini, nesse trecho, deixa marcas ao utilizar expressões que indicam a sua posição em relação ao tema, como me preocupo bastante, e também que indicam seu compromisso com a informação que veicula, como percebi e escutei. Essas marcas apresentam um lugar a partir do qual o autor vai produzir um texto sobre um dos seus objetos de pesquisa, a gramática. Em seguida, ele vai refletir sobre como a escolha desse objeto de pesquisa é recebida pelas pessoas, sob unir o inútil ao desagradável. Logo depois, no parágrafo seguinte ao texto que acabamos de ler, o autor escreve: outras disciplinas, a que são tão ou mais difíceis, como por exemplo a matemática e a química, e para alguns a história, mas nenhuma suscita reações tão violentas como a gramática. Parece fácil aceitar que alguém seja matemático, geógrafo, especialista em cogumelos ou grande autoridade na fisiologia dos morcegos. Mas um gramático é uma pessoa que todos consideram excêntrica ou coisa pior. Existe com certeza algum fator de repugnância associado a essa disciplina, e vale a pena especular um pouco a respeito. Neste trecho, o autor descreve como são recebidas as pesquisas de outras disciplinas e áreas do conhecimento em comparação com o seu objeto de estudo. Veja, parece fácil aceitar que alguém seja matemático, geógrafo, especialista em cogumelos ou grande autoridade na fisiologia dos morcegos, mas um gramático é uma pessoa que todos consideram excêntrica ou coisa pior. Nesse trecho, além de um marcador de opinião como parece fácil, há também uma opinião mais generalista de outras pessoas que é trazida para o texto. Todos consideram excêntrica ou coisa pior. Além disso, o caminho que o autor percorreu nesse trecho apresenta a questão que será desenvolvida no resto do texto. Afinal, por que estuda um tema tão chato? A partir de então, Perini passa a fazer uso de operadores lógicos para organizar o seu pensamento. Operadores lógicos?
Calma, vamos explicar. São palavras e expressões que literalmente organizam a progressão do texto, o caminho que a escrita vai seguir. São palavras e expressões como vamos começar, primeiro, outro sintoma, o terceiro sintoma é. Agora veja como ele colocou esses operadores lógicos no texto para mostrar como e por que a gramática é odiada. Vamos começar isolando alguns sintomas, ele diz. Depois, primeiro alguns professores, alunos e pais de alunos advogam a supressão pura e simples do ensino gramatical. Ou seja, para a parte das pessoas da vida escolar, a gramática não é como biologia, física ou inglês. Ela não serve para nada. O autor volta então com outro operador lógico. Outro sintoma é o seguinte: ao chegar aí, pelo segundo ano do segundo grau, os jovens já estão fazendo planos para a sua vida futura. E segundo Perini, poucos, quase ninguém quer estudar gramática. Por fim, mais um operador lógico. O terceiro sintoma é de preocupar. O autor destaca que os estudantes do terceiro ano do ensino médio se lembram de equações de matemática, se lembram de biologia, mas com a gramática a situação é outra. O aluno do terceiro ano primário já está estudando as classes de palavras e análise sintática, e não sabe. Ao chegar ao terceiro colegial, continua estudando a análise sintática e as classes de palavras, e continua não sabendo. Por fim, Perini declara: decididamente, alguma coisa está muito errada. Então, recuperando o trecho lido, o autor identifica 3 sintomas que apontam por que há uma repugnância associada a essa disciplina, a gramática. E ele inicia o trecho convidando o leitor e a leitora a o acompanharem na exposição dos 3 sintomas, usando a primeira pessoa do plural, nós. Vamos começar isolando alguns sintomas. Dessa maneira, o autor inclui leitores e leitoras nesse percurso textual. Vejamos agora como Perini fecha essa primeira parte do texto. Esses são sintomas de uma doença bastante grave que aflige a disciplina. Não vou dizer que tenho aqui no bolso o santo remédio que vai efetuar a cura, mas tenho sugestões que, me parece, vale a pena experimentar. Pior pelo menos não pode ficar e talvez o paciente melhore. E com isso, quem sabe, diminuiremos um pouco o sofrimento de alunos e professores. Sim, professores também, possibilitando a eles estudar gramática sem esse sentimento de frustração, inutilidade e, finalmente, ódio que tantos experimentam. Perini usa a primeira pessoa do singular, eu, no trecho, não vou dizer que tenho aqui no bolso o santo remédio que vai efetuar a cura. E também a primeira pessoa do plural, nós, no trecho, e com isso, quem sabe, diminuiremos um pouco o sofrimento de alunos e professores, para, de modo relativamente informal, convidar leitores e leitoras a seguir com ele por sua reflexão. Observe que nesse trecho final, o autor faz uso também de uma metáfora, a da doença. Haveria uma doença que aflige a disciplina de gramática, por isso, todos que lidam com ela sofrem, o que remete ao título do artigo. E para que esse sofrimento acabe, Perini sugere algumas ações ou remédios. E é justamente esse o objetivo do texto, propor novas experiências com a gramática. Desse modo, fica explícito o que leva o autor a refletir sobre o assunto, e também o que o mobiliza como pesquisador e pensador da gramática. Como você pôde acompanhar na leitura que fizemos, essas questões, a reflexão do autor e a relevância do tema estão expressas no texto. E nele, o autor expõe com precisão o que pretende e o que deseja. A importância das marcas de autoria nos textos reforça as principais características da escrita acadêmico-científica.